Ao olhar em volta, o ódio gratuito se espalha por todo o país. Tudo que se vê são atitudes desumanas. Apunhalam o direito de expressão, crença e de amor. Um viadinho, o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Os direitos humanos estão sendo esquecidos, dando lugar para pessoas que não conseguem aceitar a opinião oposta. As pessoas perderam o direito de ser. É permitido ser. Um documentário sobre os direitos humanos. Os direitos humanos, criados em dezembro de 48, garantem ao povo a liberdade para expressar suas opiniões. Trabalhar, ter acesso à educação, expressar qualquer forma de afeto sem discriminação, independente de etnia, religião, língua e até mesmo opinião política. Mas será que estão conseguindo exercer seus direitos? A luta por direitos individuais subjetivos está cada vez mais difícil no mundo todo, especialmente no Brasil, onde o discurso de ódio e a ignorância crescem a cada dia. O ápice das divergências ideológicas se fez nas eleições de 2018. Desde 2016, a polarização política vem ficando cada vez mais acirrada e agressiva. Isto causou um abalo nas interações sociais dos cidadãos brasileiros. O professor Rovilson Brito fala um pouco de sua vivência no âmbito político. Bom, primeiro é preciso fazer distinção. Opinião diferente é base da democracia, né? As pessoas elas têm opiniões diferentes. O problema que nós temos hoje é que as pessoas estão considerando que quem tem opinião diferente é seu inimigo, né? Ou seja, não há mais o espaço do debate, que é o elemento essencial de uma sociedade democrática. É a ideia de que o outro, ao invés de ser convencido ou ser aceito como diferente, o outro passou a ser o inimigo e, portanto, assim vem sendo tratado por alguns setores na sociedade brasileira, o que eu acho gravíssimo. Com a mesma linha de raciocínio de Rovilson, o professor Tiago Casado nos trouxe uma visão mais detalhada da situação. Nós estamos passando por um período, não é de agora, mas isso já vem de algum tempo, né? Um período em que as crises institucionais, elas se tornaram mais evidentes. Aquelas instituições morais que sempre, de alguma forma, balizavam, né, a sociedade no sentido moral, no sentido legal, né, como família, Estado, Poder Judiciário, escola, essas instituições estão em crise, não é de hoje, né? Então as pessoas estão desacreditadas assim nas instituições, né? Acreditam que o Poder Judiciário, que é um poder regulador e moderador, ele pode corrigir problemas que são problemas políticos. Está havendo uma tentativa de negar a política. Eu não acredito. Nada se faz fora da política. O que nós estamos fazendo aqui é política, né? Quando você manifesta ideias, quando você tenta construir uma sociedade, quando você tenta se juntar às pessoas em nome de um projeto, isso é política. A desarmonia com a opinião do próximo pode chegar a níveis em que os conflitos deixam de ser verbais e passam a ser mais sérios, como comenta Tiago. Mas eu acho que agora a gente está vivendo uma situação delicada. Eu conheço pessoas que foram ameaçadas, até hostilizadas, né, xingadas, por serem homossexuais, por serem de esquerda, professores. Está se instaurando um clima de vigilância. E quando isso acontece, né, eu acho que o ambiente educacional é o mais afetado, porque a escola é lugar de diversidade de ideias. Eu não penso que uma escola deva ter só professores de esquerda. Eu acho que ela precisa ter pluralidade de ideias. Eu acho que ter pessoas só de esquerda é ruim. Você precisa ouvir as pessoas de direita, você precisa entender que as diferenças são importantes. Mas agora eu acho que a gente está vivendo um clima de vigilância que é muito ruim. Sabe, assim, vemos relatos, né, na internet. Eu acho que isso é muito perigoso, né? Você querer aniquilar o outro porque ele pensa diferente de você. Mas no atual momento, o que está acontecendo é uma demonização da esquerda. Vocês perceberam agora que os candidatos todos do segundo turno, que nem falavam de Bolsonaro, estão todos se associando ao Bolsonaro.
Nunca nem lembraram da existência do Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro era do baixo clero, persona não grata. Ninguém queria chegar perto do Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro está à frente, né? Estão com ele. E o Bolsonaro diz assim: temos que eliminar o PT do país. É isso que é importante nesse país. O que é importante nesse país não é combater a miséria, a ignorância, o analfabetismo. Tudo isso é secundário. O mais importante é combater o PT. A gente tem que perseguir isso, né? Então, eu acho que está havendo uma demonização da esquerda. E é muito grave. Você demonizar um partido, você achar que todos os problemas são decorrentes deste partido. Isso faz com que se desvie o foco do que é importante, né? O Brasil tem muitos problemas que são difíceis, são complexos. O país é muito grande, são muitos estados, ele é muito populoso, né? Eu vi um menino falando agora sobre a ilha de Marajó, um jornalismo, fez um trabalho lá. É muito precário. As pessoas andam de barco o tempo inteiro, não tem acesso à saúde, né? Morrem de inanição. É tudo muito complicado nesse país. E me parece que agora o problema é o PT, né? Vamos ver, vou eliminar o PT. E aí, vamos ter que viver no dia seguinte. Caminhando lado a lado com essa discordância ideológica, há também aqueles que sofrem rejeição pelo simples fato de amar alguém do mesmo sexo. Cassiano Lopes, músico e produtor de conteúdo para a internet, relatou sobre sua visão acerca da propagação de ódio contra homossexuais. Eu vejo o preconceito mais na internet, né? Mas assim, no meu cotidiano, eu não vejo muito, eu não sofro muito também. Por exemplo, aqui na minha cidade é muito menor, sabe? É muito pouco o que eu presencio do que eu já presenciei em outras cidades. Então, assim, eu acho que também vai muito da região, sabe? Do costume das pessoas, do respeito, dos grupos que se unem pra agredir, sabe? Eu acho que é mais disso. Eu vejo dessa forma. Cassiano também falou um pouco de como a sua família encarou o fato de ele ser assumidamente homossexual e como isso impactou em suas relações. Minha família lidou de forma como toda família tradicional brasileira lidaria. Foi bem resistente, assim. Eu lutei bastante e eles com bastante resistência. Foi uma situação chata. É chato até hoje, assim. Porque chegar ao ponto de aceitar não. Criou uma barreira, sabe? Entre pai e filho, mãe e filho. Ficou uma parada meio estranha. Ele também conta sobre como o preconceito e a discriminação estão presentes no seu cotidiano. Eu li um livro chamado Shine. Acho que nem tem versão em português. Muito interessante, falando sobre um garoto que é encontrado todo ensanguentado e ele é gay. E aí as pessoas querem descobrir o que aconteceu com ele, porque ele aparece do nada na cidade, assim, ensanguentado. As pessoas conhecem ele e tudo mais. E aí eles querem saber o que fizeram com ele. Eles vão atrás de um homofóbico, né? Esse homofóbico era nada mais nada menos, no final do livro descobre que era o ex-namorado dele, uma parada assim. Então a homofobia, assim, acho que quando chegar a agressão, é porque agrediu muito a pessoa, sabe? Naquele nível, pra pessoa querer agredir a pessoa, o outro, de uma forma tão bruta, é porque ele tá meio que quase fazendo aquilo com ele mesmo, sabe? Só que acaba fazendo com o espelho dele. Então, acho que às vezes essa agressão, ela significa a própria atração. Outro problema grave na nossa sociedade é o nítido preconceito religioso que assola a nação. Como grande parte da população brasileira é católica, ainda há rejeição contra as religiões de matriz africana, como, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. O professor de História da África, Luiz Nascimento, conta um pouco da sua visão sobre este preconceito. Essa questão da intolerância religiosa, né, nos tempos atuais, ela toma uma força brutal, até mesmo porque hoje a gente vive na era da informação, na era da tecnologia, então tais manifestações elas acontecem quase que em tempo real, né? E de fato a intolerância, até mesmo o preconceito contra as religiões de matriz africana, tanto Candomblé quanto Umbanda, ela ocorre quando você pega conceitos católicos, né,
Por exemplo, você pega a dualidade do catolicismo, entre Deus bom, né, Jesus bom e o demônio como ser ruim, e coloca e transfere esse mesmo padrão, né, para as religiões de matriz africana, mais precisamente a Umbanda, né? Então você fala que a Umbanda ela trabalha com entidades malignas, ou seja, demoníacas. Então a intolerância ela vem dessa questão de você pegar um modelo católico e aplicar isso como se fosse umbandista, né? Ele também conta como aprendeu a respeitar e a defender sua religião de forma ética e com base na dialética. O fato de lidar com toda essa intolerância contra a Umbanda, contra o Candomblé, ou contra qualquer outra religião espiritualista, tem que se dar a partir dos próprios praticantes, né? Ou praticar o autoconhecimento, o conhecimento da religião, a história da religião, até mesmo para que você tenha argumentos fortes para quando uma pessoa vir utilizar da intolerância, utilizar do preconceito, você informar, né? De uma maneira bem didática, né? Eu acho que a arma contra todo e qualquer tipo de preconceito ou até mesmo intolerância, ela tem que partir da informação e produção de conhecimento. Por mais que ainda existam todas estas formas de discriminações e preconceitos, nunca é tarde para a mudança. Uma opinião discrepante não deve ser tratada como uma opinião inimiga. Não há conflito que não possa ser resolvido com debate, como também não há conflito que seja resolvido com violência. Locução: William Galdino. Produção: Maurício Monteiro. Roteiro: Augusto Romano e Alisson Luiz. Áudio: Roger Romero e Maurício Monteiro. Direção: Raquel Barbosa. Orientação: Arlete Taboada. Gravado no estúdio da Fapcom pelos alunos do segundo semestre de Rádio, TV e Internet em 2018.